Fala jovens, aqui é TMZ e nesse vídeo eu vou estar mostrando um pouquinho mais do trabalho que tem feito com miniaturas de um ônibus. O último vídeo que eu fiz foi no começo do ano, então muita coisa rolou, muita miniatura já foi feita, então tem bastante trabalho para mostrar, bastante miniaturas para mostrar para vocês, bastante informações para atualizar, enfim. Vamos lá então? Como tem bastante material, eu vou ter que dividir esse vídeo, né? Vou fazer em partes, então essa é a primeira parte. E a semana que vem eu faço mais a segunda parte. E daí eu vou tentar fazer vídeos toda vez que eu finalizar as miniaturas. Então vai ficar um pouco mais fácil de estar acompanhando aí, atualizando as informações, beleza? Então o último vídeo... eu terminei mostrando algumas miniaturas que tinham para fazer, então eu vou partir daí, beleza? Então eu tenho esse miniatura aqui, esse Calvip, num Paradiso GV 1450, tá? Da Scania. Isso foi uma solicitação de cliente, tá? E toda a pintura foi feita por mim, baseada num desenho em branco. E aí foi que serviu como base para a miniatura. A pintura em si é uma pintura que foi difícil de reproduzir, mas ficou bem bonita e o resultado final dessa miniatura realmente ficou impressionante, tá? Então o desenho está aqui. Também no pacote, foi um pacote de miniatura que eu fiz para um cliente que já se tornou um colaborador aí nosso. Ele pediu a pintura mais recente, uma das pinturas mais recentes da aviação Calvip, e esse 0371, uma pintura da aviação Calvip, numa pintura mais antiga. Esse foi o primeiro monobloco da Mercedes que eu fiz, esse 371 foi um desafio para mim, e particularmente o resultado ficou impressionante, ficou sensacional. Reproduzir essa miniatura. Aqui estão as miniaturas em produção, tá? Na etapa de estruturação e modelagem. Então ela está aqui bem crua ainda. Aqui as miniaturas já passaram pela etapa de estruturação e modelagem e já tinham passado também para a etapa de chassi. E aqui o resultado final da miniatura pronta, tá? Aqui a miniatura a imagem cedida pelo cliente, que gentilmente ele faz uma sessão de fotos. Então a sessão de fotos dele realmente é muito boa e gentilmente ele cede algumas imagens para mim. E eu agradeço imensamente aí a colaboração desse cliente e amigo aí nosso, colaborador também. Então aqui é a imagem da miniatura já pronta. As duas minis finalizadas também. Aqui a calota original no 371 que o cliente colocou. Ficou realmente impressionante essa miniatura do monobloco, ficou muito linda. Nessa época ainda, como eu havia dito no começo do vídeo, tem muita coisa, informação e atualização que recebeu. Então, desde o começo do ano, muita coisa mudou. Então, nessa época, eu utilizava ainda o papel cochê, gramatura 170, para cobrir as miniaturas, né, como a impressão. Mas, infelizmente, ele deixava algumas marquinhas, que é a marca de junção aqui, tá vendo? Todas as miniaturas iam com marca de junção. Mas o trabalho ficava realmente impressionante, ainda assim ficava impressionante. É uma miniatura uma imagem bem próxima. As imagens bem próximas a gente consegue dar uma visualizada em algumas marcas. Não tem como não ter essas marcas, que são marcas de junção, né? Junção de lados, né? Aqui a miniatura, essa imagem foi tirada por mim, né? Antes de enviar para o cliente. Esse é o 371 monobloco da Mercedes, que ficou realmente impressionante. Esse foi o primeiro, e aí outros vieram também, e o trabalho ficou cada vez melhor. Ficou muito bonito nessa pintura. Essa foi uma outra miniatura que eu fiz nesse mesmo pacote que eu enviei para o cliente.
É uma miniatura de um jumbus da Buscar, e a pintura personalizada. O cliente deu essa miniatura como presente para a noiva. Amigo, você acha o quê? É romantismo também miniatura. E aqui a miniatura, a imagem da miniatura já com o cliente, né? E ele cedeu essas imagens. Ficou muito bom essa miniatura. O resultado. Esse é um outro. Foram duas miniaturas que foram dadas de presente para a noiva dele, que ele encomendou. Foi aquele Jumbus da Buscar. E esse aqui, Marco Polo G6. A pintura também foi feita por mim. Os detalhes das flores, né? Foi bem bacana fazer esse trabalho. Aqui o trabalho da miniatura é a miniatura pronta já com o cliente. A sessão de fotos que ele tira realmente é muito boa. Então, bem melhor do que a minha. Aqui foi um outro pacote que eu fiz para esse mesmo cliente. Então, esses 3 aqui de cima são para esse cliente. E esse aqui foram para um outro cliente aqui de Limeira mesmo. Então, nesse pacote, eu já havia passado pela etapa de estruturação e modelagem. E as miniaturas já tinham recebido já o chassi e os eixos, né? A rodinha aqui já está tudo fixada. Então aqui eu tenho um Marco Polo, um Viagem G4 na pintura da Rosa Turismo. Então essa pintura inteira foi feita por mim, baseado, claro, no modelo em branco. A calota foi feita por mim, porque foi uma solicitação do cliente, baseado numa imagem do modelo real. Tá? E é claro, orientações do cliente, né? Porque o cliente teve uma vivência, tem uma história com esse modelo de ônibus, né? Então o cliente passa a ser um colaborador aí na hora de desenhar a miniatura, né? Desenhar a pintura do ônibus. E aqui o modelo já produzido, finalizado, já com o cliente, que também foi imagem que ele cedeu para mim. Essa miniatura em particular ficou muito boa, eu achei que ficou impressionante. O cliente gostou muito também. Ele tem os detalhes das luzinhas superiores aqui. Eu tenho o detalhe dos retrovisores, que tem esse retrovisor duplo aqui. Ficou muito bom o efeito da calota. E a miniatura ficou muito bem reproduzida. O resultado final ficou realmente impressionante. E aí tá, miniatura finalizada e cliente satisfeito. Essa é uma imagem tirada por mim, que eu tiro antes de enviar para o cliente e envio as imagens do modelo finalizado para o mesmo. Ficou realmente sensacional. Eu tento tirar umas imagens bem próximas, ainda que dê para ver algumas marcas, mas a gente pode ver que as marcas foram diminuindo cada vez mais com a evolução da produção. Esse foi um outro monobloco da Mercedes também, solicitação de cliente, fez parte daquele pacote que eu mostrei no início ali anteriormente. Foi um 370, tá? Na pintura de São Geraldo. O detalhe da calota também foi feito, dessa vez foi feito por mim. E aqui tá lá as miniaturas do pacote que o cliente solicitou. Foram 3 porque esse cliente lá de Tatuí. Tá? Aqui a miniatura já finalizada com o efeito da calota, já totalmente finalizada, já com efeito de brilho, já com camada de verniz. E mais uma vez, antes, né, ainda nessa época eu utilizava ainda o papel crochê, gramatura 170, então ele era um pouquinho grosso, mas mesmo assim difícil de modelar. Ele deixava algumas marcas, como eu já havia dito. Mas mesmo assim, conforme as produções foram aumentando, né, como a evolução do trabalho também foi progredindo, eu fui eliminando cada vez mais as marcas. Então nessas imagens próximas a gente pode ver que as marcas são bem poucas. Aí tem a forma arredondada do 370, dos monoblocos da Mercedes, são características dos monoblocos da Mercedes. Então reproduzir é bem trabalhoso, é bem difícil, não é algo assim do dia para a noite que a gente consegue modelar isso aí. A miniatura já numa visão mais lateral, e ela tem ali a forma bem arredondada. Ficou sensacional. E aqui a sessão de fotos do cliente, que foi outro nível, né?
Então tem aqui a miniatura. Essa sessão de fotos dá um charme a mais na miniatura, então agrega bastante no resultado final. E aqui é o pacote já finalizado, eu tirei foto, uma imagem para enviar para o cliente. Então eu tenho o 370, o Marco Polo G4 na Rosa Turismo e o clássico dos clássicos, o Cometa Flecha Azul 7, edição comemorativa de 65 anos, o 7455. Então, realmente, o Cometa é sensacional, né? Aqui também foi mais um monobloco da Mercedes. Dessa vez foi um 370, mas não foi uma pintura de uma empresa específica. Foi a pintura de lançamento do ônibus, né? Então a pintura foi feita por mim também. Então todas as pinturas dos modelos vistos até agora no vídeo, todas foram feitas por mim, tá? Essa aqui também foi feita por mim, a pintura baseada no modelo em branco. E foi, claro, baseada no modelo real, que é esse modelo aqui que a gente encontrou na internet, um documento aí do lançamento do 0370. E aqui a miniatura já finalizada, seguindo o padrão de linhas arredondadas, e essa miniatura em si recebeu o detalhe do ar-condicionado, que tem o formato aí de caixa de sapato. Mas era basicamente o que a gente tinha na época, ela era bem quadradão, né? E a gente acabei fazendo esse detalhe, ficou bem bonito, ficou uma miniatura bem feita. O resultado também continuou o mesmo padrão, bem feitinho, bem trabalhado. Essas são as imagens que eu fiz antes de enviar para o cliente. A traseira ficou sensacional, enfim, ficou muito bom. Ainda assim, trabalhando com papel cochê, gramatura 170, difícil de se trabalhar. Ainda se tratando de miniatura que baseada no modelo que é bem arredondado, tem uma curvatura bem acentuada. E aqui as imagens retiradas pelo cliente do 370, pintura de lançamento. Tá? Realmente. Aqui um outro monobloco, vocês podem ver que foi um pacote de monoblocos da Mercedes, e cada um deles foram um desafio a mais, porque como eu disse anteriormente, os monoblocos da Mercedes têm uma características bem arredondadas, linhas bem arredondadas. Trabalhar com eles, modelar essas miniaturas em papelão, em papel cochê, foi um desafio muito grande, mas que foi prazeroso, e o resultado final foi bem agradável, foi bem positivo. E o cliente realmente amou. Esse São Jorge aqui ficou realmente impressionante. Eu não tinha feito essa miniatura ainda. E o resultado final ficou maravilhoso. Particularmente, o cliente gostou muito e eu também gostei muito de reproduzir essa miniatura. Essa pintura foi feita por mim também. Ela é bem simples de ser reproduzida na miniatura. As pinturas um pouco mais antigas, elas seguem esse padrão mais simples de pintar, né? de reproduzir na miniatura, no desenho, mas o desenho em si não foi feito por mim. A maioria dos desenhos não são feitos por mim, então eu agradeço a galera aí, os amigos da internet que tem esse dom de estar desenhando os desenhos, os modelos, e acabam servindo aí de base para eu fazer as pinturas. Então eu agradeço muito, imensamente o pessoal aí que fazem esses desenhos. Eu agradeço imensamente eles, porque sem eles ter feito esses desenhos, eu realmente não teria material para estar fazendo essas miniaturas. E aqui o modelo real, onde eu me baseei. Aqui o ônibus, coitado, já está acabado, já aposentado e sendo comido pelo tempo aí num pátio qualquer aí, eu acho que da própria São Jorge. Mas está bem acabadinho, mortinho da Silva. E aqui ele ressuscitado em forma de miniatura. Essa miniatura em si recebeu detalhes em relevo do para-choque. Então, alguns modelos antigos eu acabo fazendo os detalhes em relevo.
como as lanternas, a frente aqui recebeu um detalhe em relevo, o para-choque recebeu um detalhe em relevo também, para ficar o mais real possível, o mais fiel possível ao modelo real. Aí a gente pode estar dando uma olhada no detalhe do brilho, que é em função da camada de verniz. Aqui é a visão mais traseira, lateral traseira aí, com o detalhe do para-choque em relevo e a lanterna em relevo. E aqui a imagem da miniatura já em mãos do cliente, tá? Então a imagem já retirada por ele, que ele cedeu gentilmente para mim. Um agradecimento especial aí para o cliente Tatuí, que já virou o nosso colaborador aí, amigo e cliente fiel aí. E esse também foi um monobloco da Mercedes, mais um monobloco da Mercedes. Esse foi realmente um desafio muito grande para mim, porque a gente pode ver que as linhas dessa miniatura, desse modelo em si, são bem arredondadas. Então a gente tem um Mercedes monobloco 0362 na pintura da Caprioli. Então eu vou finalizar esse vídeo nessa miniatura e aí eu vou deixar o restante do trabalho para outro vídeo da semana que vem, beleza? Então eu tenho aqui essa miniatura do 362, desculpa. Esse foi uma solicitação de um cliente aqui de Limeira, um amigo também, que ele deu, ia dar de presente, na verdade ele deu de presente essa miniatura para o pai dele. Então esse desenho em si foi feito por mim, tá? Baseado no modelo que o pai dele dirigiu na época, pilotou na época. Então essa miniatura teve realmente um valor muito grande para o cliente. Ela serviu aí de presente para o pai, que infelizmente o pai faleceu recentemente, mas foi uma honra ter feito essa miniatura para eles. Tá? Então aqui foi junto do pacote. Então esse pacote aqui foi para o cliente lá de Tatuí, esse aqui foi para o cliente aqui de Limeira, um amigo meu. Então os dois são amigos. Aqui são o resultado final da miniatura, que ficou impressionante. Então se você der uma olhada no trabalho de modelagem, já que ele já ganhou formas arredondadas, aqui ele recebeu, aqui você pode ver que a frente do 362 ele tem uma parte sobressalente, né? Ele fica tipo um bico na frente do modelo em si. Então eu reproduzi isso também, tá? E isso agregou muito o resultado final e deixou o mais fiel possível do modelo real. Então ele recebeu também detalhe em relevo das luzes superiores, tá? Recebeu o detalhe em relevo também do para-choque. Então aqui vocês podem dar uma olhada no resultado, nas linhas bem arredondadas da miniatura, também aqui na parte traseira, vista mais lateralizada, os detalhes em relevo aqui das lanterninhas superiores, da lanterna traseira e do para-choque aqui traseiro, tá? Aqui a miniatura já com detalhe do brilho do verniz, já com as calotas pintadas. Então no começo do trabalho que eu vinha, no começo de tudo, eu não pintava a calota, mas desde o modelo que eu apresentei no início desse vídeo, eu já comecei a pintar as calotinhas de prata para ficar o mais fiel possível aos modelos reais, tá? Aqui é uma visão bem aproximada e como eu consegui minimizar ao máximo, remover as marquinhas de junção. Então praticamente a gente quase nem identifica as marquinhas de junção. Ainda esse modelo era feito em papel cochê, gramatura 170. Então você imagina como foi complicado, como foi trabalhoso modelar essa miniatura, tanto em papelão, claro, como também no papel cochê. Aqui é uma outra visão mais também do outro lado. E aqui é o modelo real em que eu me baseei, e tinha também uma imagem cedida pelo cliente de arquivo pessoal do modelo que o pai dele dirigia, e que serviu também como base para eu
finalizar as miniaturas. Eu disse que eu ia terminar, mas eu vou tentar terminar esse vídeo antes de apresentar as miniaturas, depois da atualização que eu fiz no formato de impressão. Então essa miniatura também foi feita, papel cochê, gramatura 170, então segue aquele mesmo padrão ainda, mas ainda com a qualidade realmente evoluindo a cada miniatura. Então esse foi o modelo também solicitado pelo cliente lá de Tatuí, colaborador nosso, que está sempre aí fiel, pedindo, solicitando miniatura. E dessa vez foi da empresa Vicamp, tá? Esse também é um Marco Polo Paradiso GV, só que 1150, Mercedes, tá? A pintura inteira foi feita por mim, difícil de reproduzir, eu confesso. E baseado no modelo em branco do Paradiso GV, tá? Esse foi a pintura que eu utilizei como padrão, né? Eu não me baseei nesse modelo para fazer o ônibus, só a pintura, tá? E aqui o modelo já finalizado da miniatura, recebendo aí vários detalhes, como ar-condicionado, tá? Retrovisores. A miniatura foi uma imagem retirada da miniatura por mim antes de enviar para o cliente. A visão mais superior lateralizada. E aqui a miniatura já finalizada também, já em mãos do cliente. E as sessões de fotos sem comparação com as minhas, né? Claro. Ficam impressionantes e a gente consegue ver aí os efeitos de brilho em função do verniz. Então eu vou parar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou fazer novos vídeos, tá? Continuando os trabalhos que eu tenho feito. E ainda tem mais trabalho que tá por vir ainda. Então eu vou parar aqui no Viação Cometa. Esse é um desenho que serve como base para eu montar os flash azuis, tá? E aí eu vou no próximo vídeo já falar das alterações que as miniaturas receberam, né? Porque antes eu fazia miniaturas com papel crochê e depois dessa alteração eu mudei a forma de impressão para agregar mais a qualidade das miniaturas, o resultado final ficar ainda mais bonito para o cliente, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Na descrição do vídeo eu vou estar falando dos contatos meus, vou estar colocando aí o endereço do meu site, endereço do meu blog, o endereço a fanpage do Facebook, ok? Então acessem lá, espero que vocês tenham curtido. Se você tem interesse em miniaturas de ônibus, gosta, é busólogo, curte aí as miniaturas, tem interesse, acessando o meu site, entrando em contato comigo, vocês vão ter informações, vão ter aí formas de pagamento, valores, vai ter bastante informação aí para te passar. E espero que vocês tenham gostado, espero que a gente possa aí, você que gostou e tem interesse, a gente possa fazer negócio, que vai realmente ser um prazer estar reproduzindo essas miniaturas, beleza? Então, TMZ Miniaturas de Ônibus, encomende a sua, beleza? É isso aí, gente, um abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo, beleza? Um abraço, fui!